Deus abre caminhos impossíveis. Oração profética guiada pelos Salmos 9 e 27, Isaías 45, versículo 2 e Êxodo 14, versículo 14. Quando tudo ao nosso redor parece fechado, quando as portas se trancam e os caminhos parecem não ter saída, é exatamente aí que Deus se levanta em glória. Ele não caminha ao seu lado apenas como um espectador. Ele vai à frente, removendo barreiras, despedaçando ferrolhos de ferro e transformando impossibilidades em testemunhos. A palavra declara em Isaías 45, versículo 2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa não é uma promessa vazia, é uma declaração de vitória sobre tudo aquilo que hoje tenta te paralisar. Quando você não vê saída, Deus já abriu o caminho. Quando você sente medo, Ele já declarou libertação. Quando você pensa que está só, Ele já está à sua frente, pelejando por você. Êxodo 14, versículo 14, afirma com autoridade: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa batalha não é sua, é dele. É por isso que o impossível não tem poder de permanecer de pé diante de quem confia na direção do Altíssimo. A presença de Deus muda tudo. O Salmo 91 nos assegura: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando você confia em Deus, nenhuma seta, nenhuma barreira e nenhuma força contrária pode impedir o cumprimento do propósito. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Você não está desamparado. Existe uma proteção sobrenatural indo à sua frente agora. O plano de Deus não depende das circunstâncias, depende da sua fidelidade. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até os obstáculos que hoje parecem confusos estão sendo usados para alinhar você com o propósito perfeito que Ele estabeleceu para a sua vida. Enquanto você ouve esta mensagem e participa desta oração, permita que a sua fé seja incendiada novamente. Deixe que essa palavra transforme seu coração. Caminhos fechados não são sentenças, são cenários de milagres. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó e que libertou Paulo e Silas na prisão, é o mesmo que está indo à sua frente hoje. Ele não mudou, ele não falhou e não falhará agora. Não importa quão grande seja o obstáculo, maior é aquele que caminha à frente de você. Salmo 27, versículo 1 declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Essa é a fé que move montanhas, essa é a confiança que rompe muralhas, essa é a certeza que faz os impossíveis se dobrarem diante do poder de Deus. Se esta palavra alcançou o seu coração, deixe nos comentários a sua declaração de fé. Escreva, por exemplo: Eu recebo o Senhor Jesus, eu confio no teu poder, ou Deus está à frente da minha vida. Cada palavra escrita em fé é uma semente plantada em solo fértil, e o céu se move em resposta a corações que creem. Assista até o fim e permita que esta mensagem seja uma chave espiritual para a sua caminhada. Deus está indo à sua frente. O impossível está cedendo. O caminho está sendo aberto agora. Existem momentos em nossas vidas em que tudo parece travado. As portas se fecham, os recursos parecem insuficientes. A esperança começa a enfraquecer e o coração se pergunta: como eu vou sair dessa situação? É nesse tipo de cenário que Deus se manifesta com mais força. Ele não observa a sua luta à distância. Ele se levanta e vai à sua frente, abrindo caminhos onde não havia sequer trilhas, quebrando barreiras que pareciam inabaláveis e transformando o impossível em testemunho de poder. A palavra de Deus não deixa dúvidas sobre isso. Em Isaías 45, versículo 2, está escrito:
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Não é uma possibilidade remota, é uma declaração eterna de quem tem todo o poder. O ser humano vê obstáculos, Deus vê passagens. Nós enxergamos muros, Ele enxerga portais. Nós sentimos medo, Ele já preparou a vitória. Êxodo 14, versículo 14 diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esse versículo revela uma verdade profunda. Há batalhas que não exigem a força das nossas mãos, mas a confiança do nosso coração. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, um obstáculo que aos olhos humanos era intransponível. Atrás, um exército. À frente, águas profundas. Mas Deus foi à frente, abriu o mar e mostrou que nenhuma resistência pode permanecer de pé quando Ele decide agir. Essa é a essência dessa mensagem. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa a complexidade da situação. Quando Deus vai à frente, o impossível se dobra. Salmo 91, versículo 7 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é apenas uma promessa de proteção, é uma confirmação de que quem caminha sob a cobertura divina está seguro, mesmo quando tudo ao redor está em colapso. A força desse princípio não está no tamanho da sua fé, mas na grandeza de quem você crê. Quando Deus vai à frente, Ele não apenas mostra o caminho, Ele cria o caminho. Ele desfaz armadilhas, quebra cadeias visíveis e invisíveis, silencia vozes contrárias e ergue sua bandeira sobre a sua história. É por isso que Romanos 8, versículo 31 afirma: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma pergunta sem resposta, é uma afirmação. Nada pode resistir ao poder do Deus que abre mares, derruba muros e muda destinos. Essa verdade precisa se tornar viva dentro de você. Deus não apenas caminha com você, Ele caminha à sua frente. Quando você acha que chegou ao limite, Ele já está um passo adiante, desmontando resistências que você ainda nem viu. Quando você se sente sozinho, Ele já está preparando testemunhos que vão marcar a sua jornada. Quando você pensa que é o fim, Ele está escrevendo um novo começo. Essa introdução não é apenas um lembrete, é um chamado. Um chamado para você erguer a cabeça, fortalecer seu coração e se lembrar que você serve a um Deus que não conhece limites. Ele não recua diante de muros, Ele os faz ruir. Ele não desvia de mares, Ele os abre. Ele não se curva diante de impossíveis, Ele os transforma em caminhos abertos. É essa verdade que vai sustentar cada palavra deste vídeo. É sobre isso que esta mensagem foi construída. Deus vai à frente hoje para abrir caminhos na sua vida. Prepare-se, porque este não será apenas mais um conteúdo devocional. Será uma jornada espiritual para reacender sua fé, fortalecer seu espírito e lembrar a sua alma de que nenhuma barreira é maior do que a presença de Deus à sua frente. Você não está diante de um muro, está diante de um cenário prestes a se transformar em testemunho. E quando Deus está à frente, ninguém consegue impedir o que Ele já decidiu realizar. A visão humana costuma interpretar portas fechadas como sinal de derrota, de atraso ou de abandono. Mas, espiritualmente, portas fechadas muitas vezes são posicionamentos estratégicos de Deus. Ele não fecha caminhos para punir, Ele fecha caminhos para proteger, redirecionar e preparar algo maior do que você poderia imaginar. O que aos seus olhos parece estagnação, aos olhos de Deus é movimentação em silêncio. O que parece pausa, na verdade, é preparação. Isaías 55, 8, 9 declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É nesse terreno de aparente silêncio que Deus trabalha de forma mais intensa. Muitas vezes, enquanto você está diante de uma porta trancada, Deus já está abrindo outra em um lugar que você ainda não consegue ver. O fechamento de uma porta não significa ausência de direção, significa que Ele está guiando você para o destino correto. Como está escrito em Apocalipse 3:7, estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Deus fecha uma porta, nenhuma força humana pode abri-la. Quando Ele abre, ninguém tem poder para fechar. Essa verdade precisa ser internalizada. Deus não trabalha em improviso. Cada porta que se fecha tem um propósito. Algumas portas fecham para que você não entre em territórios que parecem promissores, mas que, na verdade, esconderiam armadilhas espirituais. Outras fecham porque há um tempo específico determinado por Ele para a sua entrada. E há portas que só se abrem quando você amadurece espiritualmente para atravessá-las. O Salmo 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando você confia, não se desespera diante de uma porta fechada, porque sabe que Deus não atrasa, Ele alinha tudo no tempo exato. O maior erro de muitos é interpretar a espera como um abandono, mas Deus nunca abandona. Deuteronômio 31:8 garante: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Quando você não entende o silêncio, Ele continua trabalhando. Quando você não vê nada acontecer, Ele está agindo no invisível. Quando você sente que tudo parou, Ele está preparando o terreno para que, no tempo certo, você atravesse portas que ninguém poderá mais fechar. Um dos maiores exemplos disso está em Atos 16:26, quando Paulo e Silas estavam presos. As correntes representavam um bloqueio físico e espiritual. Mas Deus não precisou de nenhuma chave humana. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que parecia uma prisão definitiva era, na verdade, um cenário preparado para um milagre público. Deus não apenas abriu a porta deles, abriu todas. Quando Ele decide agir, nada resiste. Portas fechadas não são o fim, são apenas parte de um roteiro que Deus já escreveu. Elas testam a sua confiança, refinam a sua fé e ampliam a sua visão. Elas ensinam que o controle nunca esteve em suas mãos, mas sempre nas mãos daquele que escreve cada detalhe com perfeição. Romanos 8:28 reforça: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as portas fechadas, estão cooperando para o seu bem. Se hoje você está diante de uma porta que não se move, não entre em desespero. Essa aparente barreira pode ser exatamente o sinal de que Deus está protegendo algo precioso. Pode ser também que Ele esteja apenas ajustando o cenário, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e estruturando um testemunho maior do que você imagina. O Deus que hoje permite o silêncio é o mesmo que amanhã vai te surpreender com a abertura de portas que ninguém poderá contestar. Confie no processo. Deus não erra no tempo. Ele não chega tarde. Ele não esquece os seus filhos. Se a porta está fechada, é porque há uma estratégia celestial em andamento. O mesmo Deus que foi à frente de Moisés, que abriu mares e derrubou muros, é o Deus que está posicionando a sua vitória. A espera não é perda de tempo, é o tempo em que Deus trabalha com precisão. Há batalhas que não foram feitas para serem vencidas pela força das suas mãos, mas pela intervenção direta de Deus.
Muitas vezes, você se desgasta tentando lutar com estratégias humanas, raciocínios limitados e forças que não são suficientes para a guerra espiritual que está diante de você. Mas Deus não te chamou para vencer pelo esforço próprio. Ele te chamou para confiar na fidelidade dele. Êxodo 14:14 revela com clareza: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando Deus vai à frente, ele não apenas abre caminhos, ele luta por você. O povo de Israel não precisou levantar espadas para atravessar o Mar Vermelho. Eles precisaram apenas obedecer à voz de Deus, permanecer firmes e assistir à vitória, sendo preparada diante dos seus olhos. Quando Deus assume a guerra, o resultado não depende de habilidades humanas, depende da autoridade dele. 2 Crônicas 20:15 confirma essa verdade de forma poderosa. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa palavra foi liberada sobre Josafá quando ele enfrentava uma batalha impossível. O exército inimigo era muito maior, mas a presença de Deus à frente transformou o campo de guerra em cenário de milagre. Essa é uma das maiores chaves espirituais que um filho de Deus pode compreender. A verdadeira vitória não acontece quando você vence pela força, mas quando Deus peleja por você. Isso muda completamente a postura de quem crê. Você deixa de agir em desespero e passa a agir em confiança. Deixa de viver ansioso e passa a viver em descanso. A batalha continua existindo, mas a responsabilidade da vitória não está sobre os seus ombros. Está sobre os ombros daquele que nunca perdeu uma guerra. Salmo 46:10 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem divina não é uma sugestão para ser ignorada, é um convite para entrar em um lugar de descanso espiritual, mesmo em meio ao caos. Quando Deus diz aquietai-vos, Ele está afirmando que a vitória não depende da sua agitação, mas da fidelidade dele. Aquietar-se não significa ser passivo, significa confiar com profundidade, mesmo quando tudo grita para você agir com desespero. Você pode não ter o controle da situação, mas Deus tem o controle da guerra. Quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha armadura, espada ou experiência militar, mas ele tinha uma convicção inabalável: do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17:47. Essa certeza foi suficiente para derrubar um gigante que aterrorizava um exército inteiro. Davi não venceu porque era forte, ele venceu porque Deus lutou por ele. Da mesma forma, quando você enfrenta adversidades que parecem gigantes, não é a sua habilidade que decidirá o resultado, mas a presença de Deus indo à sua frente. E quando ele vai à frente, não há força contrária que permaneça de pé. Isaías 54:17 confirma: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A guerra pode ser intensa, mas o desfecho já foi decretado, e a vitória pertence ao Senhor. Isso não significa que você deve cruzar os braços e ignorar o que está acontecendo. Significa que sua postura muda. Você ora, confia, permanece firme e deixa Deus agir. A ansiedade dá lugar à esperança. O medo dá lugar à fé. O desespero dá lugar à convicção. E quando o seu coração descansa, o poder de Deus se manifesta com ainda mais força. Salmo 27 declara: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando a batalha parece grande demais, lembre-se, você não está sozinho no campo. O Deus que vai à frente abre caminho e luta por você. Ele não falha, não se atrasa e não perde. A guerra pode parecer longa, mas a vitória já foi escrita. Você não luta para vencer. Luta a partir da vitória que Deus já conquistou.
Existem situações que parecem definitivas. Portas trancadas com cadeados que nenhum esforço humano pode abrir. Barreiras erguidas há tanto tempo que muitos já desistiram de tentar ultrapassar. Momentos em que tudo parece selado por uma sentença de impossibilidade. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que Deus revela a sua força irresistível. Isaías 45:2 declara com poder: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso não é uma promessa simbólica, é um decreto espiritual de autoridade. Portas de bronze e ferrolhos de ferro representam situações que aos olhos humanos não têm solução, mas ao comando de Deus, nenhuma resistência permanece de pé. Na linguagem espiritual, essas portas e ferrolhos simbolizam limitações impostas, problemas que parecem não ter saída, diagnósticos que soam irreversíveis, cenários financeiros que parecem selados, laços familiares quebrados há anos, dores profundas que ninguém mais acredita que possam ser curadas. Mas Deus não se intimida por estruturas humanas. Aquilo que o homem chama de final é apenas um começo quando ele decide agir. Salmo 107:16 confirma essa verdade com clareza, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Esse versículo não fala de algo eventual, mas de um padrão do agir divino. Onde há muros, ele abre passagens. Onde há cadeias, ele liberta. Onde há bloqueios, ele transforma em caminhos. É importante compreender que muitas vezes essas barreiras não são apenas externas, mas também internas. Há portas de bronze erguidas no coração, mágoas que aprisionam, medos que paralisam, traumas que se tornaram prisões silenciosas. E Deus também quebra essas estruturas. Ele não abre apenas caminhos geográficos ou circunstanciais. Ele liberta a mente, o coração e a alma. Isaías 61:1 revela: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando Deus vai à frente, nenhuma corrente interior permanece intacta. Pense no que aconteceu quando Pedro foi preso, acorrentado e vigiado de perto. A Bíblia diz que um anjo do Senhor entrou na prisão e as correntes simplesmente caíram. Atos 12:7. Não houve força humana envolvida, não houve planejamento estratégico, houve a intervenção de Deus. Portas se abriram por si mesmas e Pedro caminhou livre para cumprir o propósito. Essa cena bíblica é um lembrete eterno de que, quando Deus age, até o que parecia inviolável se torna frágil diante de sua autoridade. Muitas pessoas oram para que Deus lhes dê força para empurrar portas, quando, na verdade, Deus quer quebrá-las. Ele não quer que você viva lutando contra estruturas intransponíveis, quer que você testemunhe o poder dele despedaçando o que te prendia. Isaías 41:13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. A ajuda de Deus não é parcial, é completa. Ele não apenas te encoraja a caminhar, ele remove os bloqueios do caminho. Há um detalhe precioso nesse agir divino. Deus não apenas abre a porta, ele destrói o cadeado. Ele não apenas empurra o obstáculo, ele o despedaça. Isso significa que aquilo que um dia te prendeu não terá poder de se fechar sobre você novamente. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele destrava, ninguém consegue trancar. Quando ele remove, ninguém restaura o que foi derrubado por suas mãos poderosas. Apocalipse 3:8 confirma: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Se hoje você está diante de uma porta de bronze, de um bloqueio que parece impenetrável, lembre-se,
Você serve a um Deus especialista em transformar impossíveis em testemunhos. Não importa o tempo que essa barreira esteja ali. Deus não negocia com obstáculos, Ele os derruba. E quando Ele vai à frente, não há resistência espiritual, emocional ou física que possa resistir à sua voz de comando. Portas de bronze e ferrolhos de ferro representam tudo aquilo que parecia inquebrável. Mas diante do Deus que abre mares, derruba muros e remove cadeias, tudo isso se torna frágil. O que era obstáculo permanente se torna caminho aberto. O que era prisão se torna testemunho. E o que parecia o fim se torna o início de uma nova rota. Muitas vezes, os maiores obstáculos que impedem alguém de avançar não estão do lado de fora, mas dentro. Deus pode abrir caminhos, derrubar muros e remover resistências externas, mas se a alma continuar presa a medos, traumas, culpas e inseguranças, a pessoa permanece parada mesmo diante de portas escancaradas. Por isso, quando Deus vai à frente, Ele não apenas transforma circunstâncias, Ele liberta corações. Ele quebra cadeias visíveis e invisíveis, externas e internas. 2 Coríntios 3,17 declara: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é superficial, é profunda. Ela alcança áreas que ninguém vê, mas que determinam se você avança ou permanece no mesmo lugar. Há prisões silenciosas que muitas pessoas carregam há anos. Vozes que dizem que elas não são capazes, lembranças de fracassos, mágoas não resolvidas, palavras que feriram profundamente. Essas correntes não são de ferro, mas são tão fortes quanto. Impedem que a fé se mova com ousadia, que a esperança se mantenha firme e que a confiança em Deus floresça plenamente. Salmo 147:3 nos lembra: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O mesmo Deus que quebra cadeados de ferro também cura feridas da alma. Quando Deus vai à frente, Ele não quer apenas levar você a novos lugares. Ele quer transformar você por dentro. Ele quer remover o peso que te prende, para que você não entre em novos caminhos com velhas correntes. Isaías 61:1 confirma: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A libertação interior é parte da estratégia divina para que você não apenas veja milagres, mas viva livre dentro deles. Pense no povo de Israel ao sair do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, derrotou Faraó e conduziu seu povo em direção à Terra Prometida. Mas mesmo livres, muitos continuavam com a mentalidade de escravidão. Eles estavam fora do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Essa prisão interna os fez murmurar, duvidar, retroceder e, em muitos casos, desistir antes de alcançar o destino. É por isso que Deus não quer apenas abrir caminhos. Ele quer transformar a forma como você caminha. A liberdade interior também envolve perdoar. Não apenas aos outros, mas a si mesmo. Muitas vezes, a culpa é uma das cadeias mais fortes. A voz do acusador sussurra que você falhou, que não merece, que Deus não vai agir por causa do passado. Mas a palavra de Deus declara o contrário. Romanos 8:1 afirma: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade não é teórica, é libertadora. Quando Deus perdoa, Ele não deixa sobras de culpa. Ele arranca o peso e restitui a dignidade espiritual. Outro cárcere comum é o medo. Medo de tentar de novo, medo de fracassar, medo do desconhecido. Mas 2 Timóteo 1:7 diz: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando Deus está à frente, o medo perde a força. Ele não guia você por um caminho para te envergonhar, mas para te mostrar que Ele é maior do que tudo aquilo que te paralisa. Essa etapa da jornada é crucial.
Antes de atravessar os novos portões que Deus está abrindo, permita que Ele quebre os grilhões internos que te mantinham preso. Ore para que cada trauma seja curado, cada lembrança paralisante seja apagada, cada peso seja removido. João 8,36 confirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há avanço verdadeiro com correntes na alma. Deus quer que você entre nos novos caminhos com o coração leve, com a mente limpa e com o espírito cheio de confiança. Essa libertação não é emocional, é espiritual. Quando ela acontece, você deixa de apenas observar as portas abertas, você começa a atravessá-las. Quando Deus vai à frente, Ele não apenas remove obstáculos externos, Ele prepara você interiormente para sustentar as vitórias que virão. E é por isso que muitos milagres começam dentro do coração antes de se manifestarem do lado de fora. Liberdade interior é um passo de fé silencioso, mas que muda tudo. Há momentos em que palavras humanas não são suficientes, e é exatamente nesses momentos que a oração se torna a ponte entre a fé e o milagre. Quando Deus vai à frente, orar não é apenas falar, é alinhar o coração com o céu, é declarar a vitória antes mesmo de vê-la. A oração profética é uma chave espiritual poderosa. Ela ativa promessas, quebra resistências e abre caminhos que pareciam selados. Quando você ora com fé, você não está tentando convencer Deus a agir. Você está concordando com aquilo que Ele já determinou no seu plano perfeito. Salmo 27:1 declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa oração nasce da convicção de que Deus está à frente. E onde Ele está, a escuridão recua. Não importa quão densa seja a sombra que envolve o seu caminho, a luz dele ilumina cada passo. Quando você ora assim, você não está simplesmente pedindo para sobreviver à tempestade. Está declarando que vai atravessá-la vitorioso porque não caminha sozinho. O Salmo 91:2-4 reforça essa certeza com força espiritual. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa não é uma oração tímida, é uma declaração de autoridade. Quando Deus está à frente, a confiança se torna escudo, a fé se torna abrigo e o impossível perde a força. A oração profética também é uma arma de guerra espiritual. Enquanto você fala com Deus, Ele move céus e terra. O que parecia imóvel começa a se deslocar. O que parecia fechado começa a se abrir. O que parecia morto começa a ganhar vida. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Moisés orou, e Deus respondeu abrindo um caminho onde não existia. Êxodo 14:15-16 registra esse momento de virada. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A oração abriu o caminho e a fé deu o passo. Uma oração profética não depende da circunstância parecer favorável, mas da convicção de quem Deus é. Hebreus 11:1 define isso com clareza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando você ora com base na palavra, não está lançando palavras ao vento, está plantando sementes espirituais que frutificam no tempo exato. Essa oração também reposiciona o coração. Enquanto o mundo ensina a esperar para crer, a fé nos ensina a crer para ver. Por isso, esse é um momento de liberar palavras de vida sobre caminhos que pareciam bloqueados, de dizer com convicção: Deus está à frente e nada pode me impedir de avançar.
É declarar que nenhuma barreira é maior do que o poder daquele que vai à sua frente. Salmo 34:17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A oração profética é ouvida. Ela não ecoa no vazio. Deus não apenas escuta, Ele responde. E quando Ele responde, Ele age com perfeição, não com atrasos. O relógio dele não falha e o mover dele não tem limites. Agora é o tempo de erguer a sua voz e orar com ousadia. Não de forma hesitante, mas convicta. Ore com fé, como alguém que já viu a vitória decretada. Deus está à frente e o caminho que parecia selado está prestes a se abrir. Essa oração não é um ato religioso, é um ato de autoridade espiritual, um selo sobre a promessa que já foi liberada dos céus. Existem momentos na jornada da fé em que a simples oração não basta. É necessário declarar com autoridade. A palavra de Deus não é apenas para ser lida ou ouvida, é para ser proclamada com convicção. Quando você fala com fé, sua voz não ecoa no vazio, ela reverbera no mundo espiritual. Declarações de fé são armas de guerra, chaves que ativam portas, decretos que alinham a terra ao céu. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você declara tem poder de romper cadeias ou de perpetuar prisões. Esse é o momento em que a fé deixa de ser apenas interior e se manifesta exteriormente. Não é apenas acreditar, é afirmar com convicção: Deus está à frente da minha caminhada e nada poderá me deter. Quando você declara com fé, você está se alinhando à vontade de Deus e rejeitando as vozes contrárias que tentam paralisar o seu avanço. Marcos 11:23 confirma isso com autoridade. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A autoridade não está em quem fala, está em quem respalda a palavra declarada. No momento em que você abre a sua boca para declarar a palavra, você ativa princípios espirituais que não falham. Foi assim com Josué diante das muralhas de Jericó. Não foi uma espada que derrubou a barreira, foi um grito de fé respaldado pela presença de Deus. Josué 6:20 narra: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande brado, e o muro caiu abaixo. A declaração não foi apenas som, foi autoridade liberada no tempo certo. Esse mesmo poder está disponível hoje. Você pode declarar libertação sobre áreas que estavam paralisadas, declarar cura sobre o que estava enfermo, declarar vida sobre aquilo que parecia morto. Ezequiel fez isso no Vale de Ossos Secos. O Senhor disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Ao liberar palavras com fé, o que estava seco ganhou vida, estrutura e movimento. Quando Deus vai à frente, Ele coloca palavras certas na boca daqueles que confiam nele. Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você declara essa verdade, você está reafirmando que nenhuma força contrária tem domínio sobre o plano de Deus para a sua vida. Nenhuma resistência, nenhuma voz de condenação, nenhuma barreira espiritual pode permanecer de pé diante de alguém que fala com autoridade celestial. Nesse momento, declare em voz alta: nenhum obstáculo permanecerá de pé diante do meu Deus. As portas se abrirão, as correntes cairão. Os caminhos serão endireitados. A vitória já foi decretada nos céus. Quando você diz isso com fé, algo começa a se mover. Os céus respondem a palavras alinhadas com a vontade de Deus. Apocalipse 12:11 traz uma chave poderosa.
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra declarada tem poder de selar vitórias. Por isso, não se cale diante da batalha. Use a sua voz como instrumento de guerra. Fale com fé, proclame com convicção e creia que cada declaração feita em aliança com Deus carrega peso eterno e resultado real. As declarações de fé não são frases vazias. São decretos espirituais respaldados pelo poder de um Deus que não mente e não falha. A autoridade que você carrega não vem da sua força, vem da presença daquele que vai à sua frente. E quando ele vai à frente, nenhuma palavra contrária prevalece. A fé verdadeira não se apoia naquilo que os olhos podem enxergar, mas na certeza de que Deus já preparou o caminho. Quando ele vai à frente, você não precisa ver o trajeto inteiro, precisa apenas dar o próximo passo. Essa é a essência da confiança espiritual. Caminhar mesmo quando a estrada ainda está coberta pela névoa da incerteza. Hebreus 11:1 define isso com clareza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a ponte entre a promessa e o cumprimento, entre o invisível e o palpável. Muitas pessoas perdem grandes milagres porque querem controlar cada detalhe antes de se mover. Querem a estrada toda iluminada antes de dar o primeiro passo. Mas Deus não trabalha assim. Ele ilumina passo a passo, para que você aprenda a confiar nele mais do que nas circunstâncias. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Note que a lâmpada ilumina os pés, não a estrada inteira. Deus revela o suficiente para você continuar avançando, não para eliminar a necessidade de fé. Foi exatamente assim com Josué e o povo de Israel diante do Jordão. O rio estava cheio, impossível de atravessar, mas Deus ordenou que os sacerdotes descessem até a água antes de qualquer milagre acontecer. Josué 3:13 relata: E será que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. A travessia não começou com a visão do caminho aberto. Começou com passos dados em obediência. Deus abriu o rio depois que os pés tocaram a água. Essa é a lógica do reino. A fé precede a visão. O mar não se abre para quem espera a segurança total. O mar se abre para quem decide caminhar confiando no poder de Deus. Quando ele vai à frente, o invisível se torna palco de milagres. A dúvida paralisa, mas a fé movimenta céus e terra. Quando você dá um passo em direção ao que Deus falou, ele responde com o impossível. 2 Coríntios 5:7 nos lembra: porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé não significa ignorar a realidade, significa enxergá-la pela perspectiva de Deus. É crer que Ele está trabalhando mesmo quando você não tem provas visíveis. É entender que a falta de clareza não significa ausência de direção. Muitas vezes, Deus permite que você caminhe sem ver o destino completo para que aprenda a confiar mais na sua voz do que na sua própria capacidade de planejar. É nesse ponto que muitos retrocedem, quando as circunstâncias não dão garantia. Mas os maiores testemunhos da Bíblia nasceram de passos de fé. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa. Pedro desceu do barco em direção a Jesus no meio de uma tempestade. Paulo caminhou por cidades hostis, pregando um evangelho que ainda estava nascendo. Em todos esses casos, Deus foi à frente e a fé abriu caminhos. Essa caminhada exige coragem, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Isaías 41:13 declara: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Quando Deus segura sua mão, não há terreno incerto que possa te derrubar.
Mesmo que você não veja o próximo passo com clareza, a mão dele não solta a sua. Por isso, não espere ter todas as respostas para se mover. Comece com o que Deus já falou. Confie na voz que vai à frente. O caminho que hoje parece incerto será o mesmo que amanhã será lembrado como milagre. Deus não apenas te conduz, Ele garante cada passo dado em obediência. A fé não é sobre controlar o amanhã, é sobre confiar no Deus que já está lá. E quando você caminha assim, algo poderoso acontece. O medo se transforma em confiança, a dúvida em força e o impossível em testemunho. Caminhar pela fé é dar o primeiro passo antes que as águas se abram, porque você sabe que o Deus que vai à frente nunca falha. Quando Deus vai à frente, o final da batalha já foi decidido antes mesmo que ela começasse. Nenhum obstáculo tem poder de resistir ao decreto do céu. Aquilo que parecia inabalável, aquilo que estava fechado há anos, aquilo que humanamente era considerado impossível, já começou a ruir diante da presença dele. A palavra de Deus garante isso com firmeza. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, até aquilo que parecia perda, está sendo usado como instrumento para que o plano divino se cumpra. Deus não conduz ninguém a um caminho para abandoná-lo no meio. Ele não começa uma história para deixá-la inacabada. Salmo 37:5 afirma: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa não é uma promessa frágil, é uma âncora para a alma. Se ele está à frente, ele garante cada detalhe da rota, ainda que, aos olhos humanos, tudo pareça confuso. Quando o céu determina, nenhuma força da terra pode resistir. Quando ele diz, vá, o impossível não tem escolha a não ser se dobrar. Isaías 41:13 reforça com ternura e autoridade: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Essa imagem é poderosa. Deus não apenas vai à frente, ele segura a sua mão durante o processo. Ele não apenas abre a estrada, ele caminha com você. O poder dele não está distante, está presente. E quando a presença dele se manifesta, aquilo que antes parecia um muro intransponível se transforma em testemunho de vitória. O impossível cai não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Ele não falha, ele não se atrasa, ele não muda. A palavra dele permanece para sempre, e nenhuma barreira pode resistir àquilo que foi decretado do trono. Isaías 55:11 confirma: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se ele disse que vai abrir o caminho, então o caminho será aberto. Essa conclusão não é apenas o encerramento de uma mensagem, é uma convocação espiritual. É hora de se levantar com fé, de olhar para frente e declarar com convicção: o impossível já caiu. Não importa o tamanho do obstáculo, nem há quanto tempo ele está diante de você. Quando Deus vai à frente, o fim já está determinado, e o fim é vitória. O que hoje você chama de barreira, amanhã será lembrado como testemunho. Agora é o tempo de alinhar sua mente, seu coração e suas palavras ao que Deus já está fazendo. Salmo 91:11 garante: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não está sozinho nesta caminhada. A presença de Deus abre caminho, os anjos protegem e a palavra garante. Nenhum plano humano, nenhuma resistência espiritual, nenhuma circunstância contrária tem poder de impedir aquilo que ele determinou. Enquanto você ouve essas palavras, creia profundamente. Não é apenas uma promessa distante, é um mover que já começou. Portas de bronze foram quebradas, ferrolhos de ferro foram despedaçados, caminhos impossíveis foram abertos.
A mão de Deus está à frente e a vitória está escrita. Declare com autoridade neste momento: Deus está à frente da minha vida e nenhuma barreira permanecerá de pé. O impossível já caiu. Quando você fala isso em fé, você não está apenas repetindo uma frase. Você está selando no mundo espiritual aquilo que Deus já decretou. E nada pode resistir ao que Ele determinou. Quando Deus vai à frente, o futuro deixa de ser um território incerto e passa a ser uma estrada pavimentada pela fidelidade dele. Aquele que abre caminhos no deserto e rios em terras secas continua sendo o mesmo hoje. O que ele falou não volta atrás. O que ele prometeu se cumpre no tempo perfeito. Isaías 43:19 declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa não é apenas uma promessa distante, é uma declaração de um Deus que age no presente e constrói o amanhã com mãos firmes e imutáveis. O futuro pode parecer incerto aos olhos humanos, mas não aos olhos de quem caminha com Deus à frente. Ele não apenas remove obstáculos, ele estabelece direção. Ele não apenas abre portas, ele sustenta a jornada. Salmo 37:23 diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quando seus passos são guiados por Deus, não há terreno inseguro que te derrube. O que parece neblina aos olhos naturais é clareza perfeita aos olhos da fé. Jeremias 29:11 reforça essa certeza. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que mesmo quando você não entende o processo, o plano já está definido por aquele que vê o todo. E quando ele está à frente, nada escapa ao seu controle. Nenhuma estação da sua vida é desperdiçada. Até as curvas inesperadas fazem parte de um roteiro perfeito, escrito pelas mãos do Criador. Por isso, este não é o tempo de temer o amanhã, mas de abraçá-lo com confiança. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio da caminhada. Se ele abriu portas de bronze, despedaçou ferrolhos de ferro, removeu cadeias e derrubou impossíveis, ele também vai te sustentar nos próximos passos. Filipenses 1:6 garante: Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele não deixa nada inacabado. Essa palavra é um selo sobre o seu caminho. O que estava bloqueado foi aberto. O que parecia impossível foi transformado em testemunho. E o futuro que parecia incerto está sendo guiado pelas mãos do Deus que nunca falhou. Este é o momento de alinhar sua fé, suas palavras e seus passos àquilo que ele já determinou. Enquanto o mundo vê obstáculos, você verá oportunidades. Onde outros veem deserto, você verá rios fluindo. Onde havia muros, você verá caminhos livres. Porque Deus não apenas vai à frente, Ele permanece com você em cada passo da jornada. Levante-se com fé, respire com confiança e declare: O meu futuro está nas mãos de Deus, e Ele já abriu os caminhos. A estrada à frente foi construída pela fidelidade dele, e nada poderá detê-lo. O impossível não existe diante do Deus que vai à frente. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu uno minha voz e meu coração com cada pessoa que ouviu esta mensagem e crê no teu poder. Eu te agradeço porque és o Deus que vai à frente, que abre caminhos no deserto, que derruba muros e despedaça ferrolhos de ferro. Obrigado porque nada te resiste, nada te limita, nada te surpreende. Tu és soberano e fiel, e quando o teu decreto é liberado, o impossível cai por terra. Pai, eu oro agora por cada vida que te busca com fé. Onde havia bloqueios, que as portas se abram pelo teu poder. Onde havia prisões internas, que correntes sejam despedaçadas. Onde havia escuridão, que a tua luz brilhe com força. Onde havia desespero, que a esperança floresça.
Cumpre, Senhor, a tua promessa, conforme Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Declaro sobre cada pessoa que está orando comigo agora a palavra de Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que cada lar seja coberto pela tua presença, que os anjos do Senhor guardem cada caminho, que o teu Espírito Santo fortaleça cada coração cansado e traga clareza aos que estavam confusos. Senhor, onde há enfermidades, libera cura. Onde há dívidas, libera provisão. Onde há portas fechadas, libera novos caminhos. Onde há lágrimas, derrama consolo. Como diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que essa verdade se cumpra de forma palpável na vida de cada pessoa que crê. Eu profetizo que esta não será mais uma mensagem esquecida, mas um divisor de águas. A partir de hoje, os caminhos que pareciam impossíveis estarão abertos. As decisões que pareciam paralisadas serão destravadas. Os sonhos que pareciam mortos voltarão a respirar. Nada impedirá os teus planos de se cumprirem. Declaro que cada voz contrária será silenciada, cada barreira espiritual será quebrada, cada inimigo será confundido e cada promessa se cumprirá. Porque tu és o Deus que vai à frente. Tu és a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, eu selo esta oração com autoridade espiritual. Que o teu Espírito Santo confirme em cada coração esta verdade. O impossível já caiu e o futuro está aberto pela tua fidelidade. Amém.